Olá, meus amados, Deus vos abençoe e vamos, nesta oportunidade, meditar Nós temos um tema para o nosso vídeo. A fé vem pelo ouvir. Isso está em Romanos, capítulo 10, e versículo 17. E falando que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. No livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3, tem uma promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre. Não é como o homem, né, que faz uma promessa e depois não dá conta de realizar, de fazer o que Ele havia prometido. Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus prometeu para a semente de Abraão que eles entrariam numa terra, viveriam numa terra que manava leite e mel. Passaram-se os anos, passaram-se, posso dizer, eras, né? Que foram 400 anos, só no Egito foram 400 anos, 40 anos no deserto, tiveram sérios problemas, muitas lutas, mas nenhum dos filhos de Deus que estava destinado a entrar naquela terra ficou para o lado de fora, falhou. Todos eles entraram na terra. Deus tinha prometido. Deus não disse assim a eles quem entraria e quem não entraria. A terra era para a nação de Israel. Acontece que aqueles que creram, aqueles que ouviram os ensinamentos de Moisés e depois, em sequência, os ensinamentos de Josué, creram e tomaram a palavra do profeta Moisés, tomaram a palavra de Josué, eles entraram na terra. Eles tinham a promessa, né? Eles tinham o profeta Moisés, eles tinham Josué, eles tinham Caleb, tinham homens corajosos, valentes, grandes guerreiros. Eles tinham todos os recursos, mas eles tinham que lutar, eles tinham que perseverar, eles tinham que trabalhar. Vivemos em um tempo agora, então, amados, que temos a promessa de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. E seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Tem uma promessa de ressurreição, tem uma promessa de transformação, e Deus enviou a nós os recursos para estar exatamente no arrebatamento. Deus enviou a nós todos os recursos, Deus disponibilizou todos os recursos celestiais. Agora, eu tenho que fazer uso dele, eu tenho que tomar a Deus em sua palavra, eu tenho que tomar as promessas de Deus e ir à luta, e ir ao trabalho do Senhor. Vou ter lutas? Sim. Vamos ter problemas? Sim. Mas a ordem é lutar. A ordem é ir adiante, a ordem é marchar. E Josué colocou a arca do Senhor na frente e disse assim para o povo: fique um tanto longe da arca. E deu as medidas, porque vocês nunca passaram por este caminho. A arca vai abrir este caminho. A arca é a palavra. A palavra hoje, ela não está mais na letra. Lemos a Bíblia, temos a mensagem de um profeta, em letras, em livros, mas isso está vivo dentro de nós, manifestada. Não adianta eu ler a Bíblia,
Não adianta eu ler a mensagem, decorá-las, a Bíblia é a mensagem, se isso não entrar no meu coração, na minha alma, em forma de vida, de poder, nunca serei transformado. Então, meus amados, que quero relatar para vocês, que este poder não foi um homem que prometeu. Como Deus prometeu uma terra para Israel, e Israel entrou na terra, atravessou o Jordão, tinha uma cidade maldita lá na frente, Jericó, e o Senhor destruiu Jericó, derrubou os muros, ao som das buzinas de chifres. Quer dizer, que ferramenta, que instrumento mais decrépito, quer dizer assim, mais insignificante? Tocar uma buzina faz um muro cair, mas era a maneira de Deus. Deus, ele manifesta com o sobrenatural. Nada é natural, tudo é sobrenatural. E nós temos que, na verdade, crer no sobrenatural, perceber a manifestação do sobrenatural ao nosso redor. Agora, você percebe, então, que Deus prometeu? Deus prometeu, e eles ouviram a Moisés, eles ouviram a Josué, eles estavam ouvindo, e quantos deles ouviram e morreram? Quantos deles ouviram e não entraram na terra? Então, o que significa ouvir? Ouvir significa entender. Nós temos uma expressão aqui no Brasil, talvez no mundo. Olha, ouçam, você está ouvindo? Então você escuta, tá? Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. E por isso, nós podemos fazer esse comentário aqui. Qual a diferença entre ouvir e escutar? O significado de ouvir ao sentido da audição. Ouvir é o sentido da audição. Corresponde ao ato de ouvir. Isso é ouvir. Ouvir os sons que são emitidos. Agora, e ouvir com atenção. Escutar é outra coisa. Escutar é entender. Entender o que está sendo captado pela audição. Mas, além disso, compreender é processar a informação. Compreender é processar a informação. Você escuta a palavra, você lê a palavra. Você está lendo ou você está ouvindo? Agora, a sua alma, que é o lado sobrenatural, ouvir é natural, o som é natural, mas a sua alma, ela é sobrenatural. E é o sobrenatural que vai processar a palavra, e quando ela processa a palavra, ela é transformada em poder. Por isso Josué mandou que soasse as buzinas e os muros caíram. É por isso que o Rio Jordão abriu. É por isso que, como poderia explicar o maná que caía do céu e alimentava Israel, uma multidão daquela de 2,5 milhões de pessoas por 40 anos. Como pode explicar que o toque de um cajado, o toque de uma madeira, tirasse uma torrente de água da rocha, a substância mais seca ainda estava no deserto? Isso é sobrenatural. Agora o Senhor nos coloca em circunstâncias e fala conosco para nós agirmos para o sobrenatural se manifestar. Por isso eles pararam diante da rocha, Moisés parou diante da rocha, eles pararam diante do mar, eles pararam diante do Jordão. Completamente impossível que um homem tirasse água da rocha, que um homem abrisse o mar, que um homem abrisse o rio Jordão,
que um homem derrubasse, destruísse as muralhas da cidade de Jericó. Era impossível aquilo para o homem. Agora Deus colocou isso diante de Josué e de Israel, que era impossível para eles verem que a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Pois o abrir e fechar de olhos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Isso, Deus nos coloca diante desta promessa e nos coloca a lutar e crer no ouvir e a palavra entrar em nosso coração e ser transformado em poder, ser transformado no sobrenatural. Agora, derrubar os muros, abrir o mar, tirar a água da rocha era com Deus. Enfrentar esta luta era com o homem que Deus capacitou. Ir no arrebatamento, ter os nossos corpos transformados para ter um corpo semelhante ao dele, aí está, no sobrenatural, é com o Senhor. Nós devemos apenas crer, receber isso em nossa alma e viver para isto, viver à altura de receber isto. Deus abençoe, voltaremos amanhã. Deus abençoe, um abraço a todos, até lá.